E aí galera, beleza? Vocês sabiam que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso, que ele tenta conservar energia a todo momento? E essa conservação de energia foi muito importante no decorrer do nosso processo evolutivo, tanto para autopreservação quanto para a procriação da nossa espécie. É por isso que temos esta tendência de se apegar, de se identificar com certos grupos, situações ou algo que é interessante para nós. E também temos a tendência de defender isso e achar o que é diferente disso estranho, ou ter certa aversão ao que é diferente do nosso. É um instinto de sobrevivência, de proteger aquilo que nos pertence frente àquilo que é desconhecido, que é uma ameaça. Em um dos vídeos passados eu falei a respeito do SAR, Sistema Ativador Reticular, que filtra as informações do mundo lá fora que estão condizentes com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente foi programado. E é por isso que temos esta tendência de ficar na zona de conforto. E o curioso é que uma das descobertas da ciência é que o tradicionalismo, ou seja, uma tendência conservadora no ser humano, é algo genético, herdado. Podemos falar então a respeito do mito grego do deus Pan. Pan foi filho de Hermes, o mediador entre os deuses e os seres mortais, com Dríope, uma ninfa. E quando ele nasceu, ele tinha uma aparência estranha, metade humano, metade animal, muito parecido com um bode, chamado também de fauno. E quando sua mãe o viu pela primeira vez, ficou horrorizada com a aparência dele e o abandonou. Hermes levou Pan para o Olimpo e apresentou-o aos deuses, que trouxe muita alegria e diversão para os deuses. Então ele foi denominado de Pan. Zeus levou ele então até a Arcádia e deixou ele vivendo ali como um mortal, perto de cavernas, cuidando dos rebanhos, dos pastores. E ele tinha uma intensa energia sexual que percorria as ninfas a todo momento, querendo acasalar com elas. E quando não conseguia, se masturbava. E devido a isso, ele era ridicularizado por elas. Então podemos perceber que Pan, ele simboliza o nosso instinto animalesco, instinto primitivo, animal, representado aí por metade homem e metade bode, e tinha essa energia sexual intensa, esse instinto intenso que ele não conseguia controlar. Porém, Pan, ele também gostava muito de música, de tocar música. Em uma situação, ele se apaixonou por Syrinx, que é uma ninfa, e começou a ir atrás dela, percorrê-la a todo momento. Então, ela pediu ajuda para outras ninfas, que a transformou em um bambuzal. Pan viu esse bambuzal e percebeu que diferentes tamanhos daquela madeira, ele conseguia produzir um som muito belo. Foi então que ele criou a flauta. Pan, ele originou a palavra pânico, devido ao medo que as pessoas tinham de percorrer aquela floresta onde Pan estava e sentir um medo tremendo por causa dele. Não que ele fazia algo de mal para as pessoas, mas porque as pessoas tinham muito medo dele, devido à aparência horrenda que ele tinha, e gerava esse pânico terrível nas pessoas que iam percorrer esta floresta. E podemos analisar o nome Pan, que significa tudo ou o grande todo, e fazer um paralelo com a profundidade, a totalidade e a grandeza do inconsciente. Um outro fator curioso também é que Pan não gostava de ser acordado. Quando ele era acordado, ele ficava muito nervoso por alguém ter perturbado o seu sono. Então olha só que curioso desta figura arquetípica, erótica, que é o Pan, que representa o nosso lado animalesco, instintivo, sexual, e esse seu lado animalesco e sexual intenso, que fazia com que ele fosse atrás das ninfas e se masturbasse. Veja só que isso está relacionado com aquele abandono que ele teve lá no começo, e ele tenta fazer essa reestruturação com o feminino através de uma forma muito agressiva, mas ele percebe que não é desta forma que será possível, perseguindo as ninfas de uma maneira incontrolável e que não é legal, mas sim quando ele começou a tocar a música. Então podemos perceber que esses instintos, eles estão relacionados com a nossa criatividade, com a energia sexual, como Freud disse, da gente criar, da gente pegar tudo isso e sublimar de uma forma benéfica, criar algo
através disso. Colocar a nossa criatividade para funcionar, como se fosse uma necessidade de contato com o nosso potencial criativo, de criar, porque somos seres criadores. Então vamos olhar para este mito de Pan e voltar agora a respeito do nosso cérebro. Bom, sabemos que temos essa tendência conservadora de guardar energia e se autopreservar. Então, olha só, quando Hermes, que é o mediador entre os deuses, levou Pan lá para o Olimpo, Zeus o mandou de volta para o terreno. E o que podemos ver com isso? Quando estamos ali frente a alguma coisa que a gente considera uma ameaça, em que temos que lutar ou fugir, o nosso hipotálamo no cérebro, ele vai sinalizar para a glândula pituitária, que é a glândula mestra do nosso corpo, e que vai mandar um comando também lá para as glândulas suprarrenais. Olha só, lá de cima do cérebro até lá embaixo, nas glândulas suprarrenais, para liberar hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, para a gente agir. Semelhante com acordar Pan, e ele não gosta de ser acordado porque ele fica muito nervoso. Da mesma forma, quando a gente vê alguma ameaça e a gente fica nervoso e age frente àquilo. E é por essa razão que temos medo de entrar nessa floresta do desconhecido, de coisas que não sabemos. O que será que tem lá? Como será que é Pan? Será que a sua aparência é tão horrível assim? Que mal que ele pode nos causar? Prefiro não vê-lo, prefiro ficar aqui onde estou confortável, não quero atravessar esta floresta. O curioso é que na Idade Média, o deus Pan ele foi totalmente abolido pela Igreja Católica. E então ele foi transformado no diabo, e a partir daí perdemos contato com esse deus mitológico e com tudo que ele simboliza. Então, podemos perceber então que temos essa dificuldade de lidar com o nosso corpo, com os nossos instintos, com essas emoções e como lidar com elas de forma favorável e adentrar no desconhecido e lidar com ele. E tal como Pan, ficamos muito nervosos quando somos acordados, quando é ativado o nosso instinto de luta ou fuga em que temos que agir frente a algo desconhecido, quando somos tirados do nosso conforto, do nosso sono, do nosso piloto automático. E o curioso é que Pan também era muito preguiçoso, porém ele era muito adorado pelos pastores porque ele protegia os rebanhos das feras que invadiam para poder comer as ovelhas e os animais. No vídeo passado eu falei sobre o sono e como dormir melhor, e falei a respeito de Hipnos e Thanatos, e que o medo do sono está relacionado com o medo da morte. Então, este medo da morte está relacionado com esse instinto de luta ou fuga, porque quando vamos dormir, o nosso cérebro ele tem que entrar num estado de vulnerabilidade, em que a gente vai se desligar e não vamos mais ficar num estado de vigília para observar os perigos do mundo lá fora. Então, a insônia também está relacionada com isso, nessa incapacidade de se desligar, em haver esta entrega para poder entrar no mundo do sono e não se preocupar com os perigos do mundo lá fora. E percebem que tudo isso está relacionado com o medo da morte, com esse instinto de autopreservação? Além disso, vários estudos confirmam que em estados imprevisíveis ficamos extremamente ansiosos, aceleramos o nosso batimento cardíaco, dilatamos a pupila, ou seja, ficamos preocupados quando não sabemos o que vai acontecer. Um estudo demonstrou que quando uma pessoa ela é colocada em uma situação em que ela vai levar um choque, e quando ela não sabe em que momento ela vai levar o choque, ela fica muito mais ansiosa quando ela sabe quando ela vai levar o choque. Esse experimento mostrou que quando a pessoa vê o tempo passando de 10 a 0 e no 0 ela vai levar o choque, ela fica muito menos ansiosa de quando ela vai levar o choque e não sabe a que momento isso vai acontecer. Então, quando a gente sabe das coisas, quando não estamos nessa floresta do desconhecido e algo fica previsível, a gente sabe lidar muito melhor com isso, porque isso não gera ansiedade. Da mesma forma, outros estudos demonstram que pacientes com câncer em estado terminal, pós-diagnóstico, quando sabem que eles não têm mais jeito e vão morrer depois de um tempo, eles ficam muito menos ansiosos
Eles conseguem lidar muito melhor com esta situação quando eles não sabem o que vão acontecer, quando eles não têm um prognóstico. Então esses pacientes demonstraram menos ansiedade do que aqueles que não sabiam o que ia acontecer, mesmo eles estando com pós-diagnóstico de morte depois de determinados dias. Olha só que curioso. Até mesmo nessa situação, entrar na floresta do desconhecido e enxergar o rosto de Pan é assustador. Então o que podemos aprender com tudo isso? Com o mito de Pan, com esses estudos científicos, com essa ancestralidade primitiva que a gente carrega, tudo isso demonstra que temos uma tendência a nos manter na zona de conforto, a não ir rumo ao desconhecido, a novas possibilidades. Temos um medo tremendo de entrar nessa floresta desconhecida e ver o rosto de Pan. Porém, na história mitológica mostra que Pan era um ser muito agradável, engraçado, apesar da aparência assustadora. E que além disso ele tinha muito talento, muita criatividade. Podemos ver isso quando ele criou a flauta e fez melodias belíssimas através dela, porque é isso que a nossa criatividade, a nossa energia sexual é capaz de fazer. E é isso que acontece quando essa energia, essa criatividade, ela é direcionada para algo benéfico, podendo criar coisas maravilhosas e incríveis no mundo. E o curioso é que quando aprendemos coisas novas, quando lidamos com situações diferentes, aprendemos algo diferente, a gente se expande. Einstein já dizia, a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então é entrando nesta floresta do desconhecido, às vezes, que temos a capacidade de nos expandir, de nos tornar melhores, de aprender coisas novas e nos tornar mais inteligentes e impulsionar a nossa criatividade. Então quando estamos identificados e dominados por esse instinto primitivo que nós temos, somos incapazes de expandir, de ir além, ou até mesmo de entrar nessa floresta e explorar novos lugares, novas paisagens e novas situações. E devemos também saber lidar com as incertezas, com o caos do mundo lá fora. Porque apesar de termos essa tendência a estruturar, a organizar e a ficar confortável com essa organização e estrutura que criamos, através de tudo aquilo que conhecemos, também temos que perceber que há o desconhecido, que há o que não conhecemos. E quando não sabemos lidar com estas incertezas, quando temos medo desta floresta desconhecida e escura, podemos desencadear muitos sintomas de ansiedade ou até mesmo síndrome do pânico. Mas lembre-se que nos mitos, nos contos de fadas, sempre que o herói ou o personagem principal ele atravessa essa floresta desconhecida, ele parte para uma nova existência, por uma nova consciência, ele se expande. Isso não quer dizer que os problemas desta pessoa acabou, mas quer dizer que ela subiu um degrau, ela se tornou uma pessoa diferente e a partir dali terá novas vivências. Porém, ela adquiriu forças e novas estruturas que antes ela não tinha. E foi isso o que Pan fez. Ele pegou aquela dor que ele tinha dentro dele devido ao abandono que ele sofreu e ressignificou aquilo através da música, através da criação. E isso proporcionava um contato com a sua própria essência, que era expressa através da música, através da beleza da sua criatividade. Você tem que entrar no desconhecido, não se importar com o que os outros acham de você, ter coragem de enfrentar as situações adversas que, para alcançar isso, você vai precisar enfrentar. E para isso, a hipnose e as técnicas de PNL são essenciais para você reprogramar a sua mente, lidar com situações do passado, resignificar e dar um outro sentido, para você continuar e seguir em frente. E caso vocês tenham interesse em passar por uma experiência como esta, de reprogramação mental, entre em contato comigo que estou à disposição. Então pessoal, eu encerro este vídeo com uma frase do filósofo alemão Immanuel Kant, que diz: mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. É isso aí, até a próxima.